bem, pessoal? Boa noite. Bom ver vocês de novo aqui. Espero que estejam bem. Nós queremos trazer mais um estudo aqui para você, para sua família, falando da palavra de Deus, compartilhando aqui algo que Deus está falando no meu coração. Então a gente vai fazer uma oração e vamos cantar alguns louvores e aí a gente entra na palavra, tá bom? Então feche seus olhos e vamos orar. Senhor, obrigado por essa segunda-feira, por estarmos aqui, Senhor, nesse tempo para aprender mais. Fala, Senhor, nos nossos corações. Revela-nos a Tua palavra. Ó Deus, que possamos sempre ser guiados por ela. Que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus fale conosco. Ó Deus, impacta as nossas vidas. Ó Deus, não queremos permanecer cômodos, queremos, ó Deus, sentirmos incomodados com aquilo que está errado, com aquilo que precisa ser mudado. Que Teu Espírito Santo venha nos provocar e possamos responder, ó Deus, e seguir adiante com as nossas vidas na Tua presença. Abençoa, Deus, a cada família, que todos venham ser abençoados em nome de Jesus. Amém. Toca aí. Mais uma? Sim. Mais uma música, irmãos.
Glória a Deus. Pessoal, eu ainda estou lendo aquele livro A Cruz do Rei e tem ainda mexido comigo algumas passagens, alguns capítulos desse livro. E uma dessas passagens eu quero compartilhar com vocês, falando sobre o sacerdote. Os sacerdotes do Antigo Testamento e os rituais que eram feitos ali para purificação do pecado e o sacerdócio eterno de Jesus. Para a gente entender por que, né, Jesus ele morreu ali na cruz, por que foi daquela forma, por que era necessário derramar o sangue. Às vezes a gente simplesmente ouve, né, e não compreende toda essa história. E hoje eu quero explicar um pouquinho dela, falar um pouquinho sobre esse tema na Bíblia. Vamos abrir lá no livro de Levítico 16, capítulo 16. A gente vai ler alguns versículos a partir do 16. Então abram a Bíblia aí e acompanhem comigo. Levítico 16. Depois que os 2 filhos de Arão foram mortos, quando apresentavam diante de Jafé o Senhor uma oferta de incenso que não estava de acordo com a lei, Deus falou de novo com Moisés. Ele disse: Fala a Arão, teu irmão, que não é qualquer momento que ele pode entrar no lugar santíssimo, que fica atrás do véu, diante do propiciatório, a tampa da arca que está sobre a arca. Poderá morrer, pois aparecerei na nuvem logo acima da tampa. Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho como oferta pelo pecado e com um carneiro como holocausto. Antes de entrar, Arão tomará um banho e vestirá as roupas sacerdotais sagradas, todas confeccionadas em linho, isto é, os calções, a túnica, o cinto, e na cabeça ele colocará um turbante, também feito de linho puro. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes, como oferta pelo pecado, e um carneiro como holocausto. Depois de haver oferecido o novilho do sacrifício pelo seu próprio pecado e de ter realizado o ritual de expiação por si mesmo e pela sua casa, Arão tomará os 2 bodes e o apresentará diante do Senhor à entrada da tenda do encontro e lançará sorte mediante 2 pedras, uma com o nome de Jafé e outro com o nome de Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para Jafé e o sacrificará como oferta pelo pecado. Entretanto, o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para fazer com ele o rito de expiação, a fim de que ser condenado e ir para Azazel no deserto. Arão oferecerá o novilho do sacrifício pelo próprio pecado e em seguida realizará o ritual de expiação por si mesmo e pela sua casa e imolará o novilho. Encherá todos os incensários com brasas ardentes tirados do altar diante de Jafé e tomará 2 punhados de incenso aromático em pó e o levará para trás do véu. Colocará incenso sobre o fogo diante do Senhor, uma nuvem de incenso recobrirá o propiciatório, que tampa as tábuas da aliança, a fim de que não morra. Depois tomará um pouco de sangue do novilho e com o próprio dedo o aspergirá sobre a parte da frente da tampa. Em seguida, também com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes diante da tampa do propiciatório. Imolará então o bode destinado ao sacrifício pelo pecado do povo e levará o seu sangue também para detrás da cortina. Fará esse sangue o mesmo que fez com o sangue do novilho, aspergindo sobre o propiciatório e diante deste. Cumprirá assim o rito de expiação pelo lugar santíssimo, pelas impurezas dos filhos de Israel, pelas suas transgressões e por todos os seus pecados. Assim procederá para com a tenda do encontro, que permanecerá com eles no meio de suas impurezas. Ninguém deverá estar na tenda do encontro desde o momento em que ele entrar para fazer expiação do santuário, até quando sair. Depois que tiver feito expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a comunidade de Israel, sairá, irá ao altar
irá ao altar que está diante do Senhor e celebrará no altar o ritual de expiação. Pegará um pouco de sangue do novilho e do sangue do bode e porá em todas as pontas em forma de chifres moldadas no altar. Com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar para purificar e santificá-los da impureza dos israelitas. Concluirá a expiação do lugar santíssimo, da tenda do encontro e do altar. Fará aproximar o bode ainda vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode e confessará sobre ele todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. E em seguida enviará o bode para o deserto, aos cuidados de um homem designado para isso. O bode carregará consigo todas as iniquidades do povo para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. E em seguida Arão entrará no templo do encontro, na tenda do encontro, tirará as vestes, linho que vestiu para adentrar no Santo dos Santos e a deixará ali. Ele se banhará com água no lugar sagrado e vestirá suas próprias roupas. Então sairá e sacrificará o holocausto por si mesmo e o holocausto por todo o povo para fazer propiciação por si mesmo e pelo povo. Também queimará sobre o altar a gordura do sacrifício pelo pecado. E aquele que tiver levado o bode a Azazel deverá lavar suas vestes, banhar o corpo em água e depois poderá entrar no acampamento. O novilho e o bode oferecidos em sacrifício pelo pecado e cujo sangue for levado ao santuário para fazer o rito de expiação, serão levados para fora do acampamento e serão queimados com fogo, sua pele e sua carne e seus excrementos. Aquele que os queimar deverá lavar suas vestes, banhar seu corpo com água e somente depois disso poderá retornar ao acampamento. Então essa passagem aqui, irmãos, fala sobre o grande dia do perdão, que era um dia que acontecia no ano, que era a preparação do sacerdote para oferecer um sacrifício. A gente leu ali os animais que eram sacrificados e o mal que era imposto às mãos sobre ele e que ele carregaria todo o pecado daquela nação. Então isso aqui era um ritual feito pelos israelitas desde que eles saíram do deserto, desde que eles saíram do Egito. Então Deus falou para Moisés construir um tabernáculo. E esse tabernáculo ele foi feito, existem vários desenhos, né, onde tem o lugar onde ficava a arca, o Santo dos Santos, o lugar onde ficava os candelabros e o lugar, a porta onde ficava as bacias, o lugar onde era feito o sacrifício. Então, uma vez por ano era feito esse ritual para perdão dos pecados. A Bíblia já fala em diversos momentos que sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Então, esses animais, eles eram sacrificados para que e também esse outro colocado no deserto, para que aquele povo pudesse ter o perdão dos seus pecados. Então era um ritual que anualmente era feito para que essa nação pudesse continuar na presença do Senhor. E esse sacerdote aqui, nessa época, Arão, né, ele foi o primeiro sacerdote, ele tinha todo esse ritual, né, de se limpar, de se purificar, de fazer um jejum, de usar vestes limpas e entrar diante do Santo dos Santos. A gente até pegou um pedaço aqui no início, falando que os 2 filhos de Arão morreram porque eles entraram de qualquer jeito no Santo dos Santos e Deus os matou. E Deus explica, né? Arão, você não pode entrar aqui de qualquer jeito, tem que ter um ritual, um processo para que isso ocorra. Então, nós vamos ver vários sacerdotes, primeiro Arão e depois uma linha de sacerdotes continuando esse ritual para aplacar a ira de Deus pelos pecados, pela rebelião que esse povo cometia.
Isso aqui, a Bíblia fala que era a sombra daquilo que viria de acontecer. Essa aqui é a primeira aliança. A aliança que Moisés fez com Deus para que esse povo pudesse ser um povo separado, escolhido. Então essa aqui é a primeira aliança. Esses aqui são os rituais de perdão de pecado, que a gente fala aqui de expiação. Então, uma vez no ano, esse processo aqui, essa dinâmica ocorria. Você imagine a apreensão, a angústia que esse povo sofria, tinha no seu coração, se alguma coisa aqui desse errado, se algum detalhe aqui fosse esquecido. Então, era assim que a nação de Israel tinha seus pecados perdoados. E aí agora a gente vai lá em Zacarias 3. Acha o livro aí de Zacarias. Tá lá no final do Antigo Testamento. Depois de Ageu. Zacarias 3. Achei ele. Zacarias 3. Aqui a visão de um profeta, quando Deus fala com ele. E ele tem a visão. Vamos ler essa visão. Quarta visão, vestes sacerdotais, Zacarias 3. Logo em seguida, Deus me fez ver um grande sacerdote, Josué, que posicionava-se em pé em frente ao anjo de Jafé, o Senhor. E Satanás, o adversário, estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. Mas o anjo do Senhor ordenou a Satanás que Jafé repreenda Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te ordene. Ora, vê este homem, não parece um pedaço de lenha meio queimado, recém-saído do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. Então o anjo ordenou aos que estavam diante dele: tirai-lhes as vestes impuras, e disse a Josué: vê, eis que eu tirei de ti o teu pecado, e te vesti com roupas de grande nobreza. E acrescentou: ponha-lhe um turbante purificado sobre a cabeça. E colocaram um turbante limpo na cabeça e o vestiram. E o anjo de Jafé permaneceu ali observando tudo. Então o anjo do Senhor declarou a Josué: assim diz Jafé dos exércitos: se andares nos meus caminhos e seguires as minhas normas, serás juiz na minha casa, e também cuidarás dos meus átrios, e te darei lugar entre os que aqui estão. Portanto, ouve, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens que simbolizam eventos futuros. Eis que eu trarei o meu servo, o renovo, porquanto aqui está a rocha que coloquei diante de Josué, sobre esta ébem, pedra única, preciosa e de prumo, estão 7 pares de olhos, nela gravarei e retirarei a magnidade dessa terra em um só dia, garante o Senhor dos Exércitos. E assim, naquele dia, declara o Eterno dos Exércitos: cada um de vós convidará o seu próximo para sentar em paz debaixo da sua videira e debaixo de sua figueira. Então, nessa passagem aqui de Zacarias 3, é interessante que quando a gente leu lá em Levítico 16, aquele ritual, aquele cuidado, aquele processo, ele era muito detalhado. Não era o sacerdote, ele tinha outras pessoas que ajudavam. Ele tinha que entrar sozinho, né? Mas ele tinha que entrar sozinho ali no Santo dos Santos. Então você imagine o cuidado da roupa desse sacerdote. Linho puro, branco, totalmente limpo. Era assim que os sacerdotes entravam diante de Deus. E aqui nessa passagem mostra que o sacerdote, o sumo sacerdote, ele entra no Santo dos Santos, ele está diante de Deus com a roupa impura, com a roupa suja. Então
Se o judeu, quando ele recebeu essa profecia, e quando a gente entende também diante do que tem na Bíblia agora no Novo Testamento, a gente sabe que, apesar que existia todo aquele ritual de limpeza, todo aquele ritual de expiação para perdão dos pecados, Deus ainda continuava a ver o homem impuro, porque não era um sacrifício definitivo. Todo ano aquele sacrifício tinha que ser feito. Todo ano aquele ritual tinha que ser cumprido, detalhadamente. Então a Bíblia fala que até o próprio Satanás estava ali para acusar o homem, para acusar o sumo sacerdote da sua impureza, da sua sujeira. Isso acaba refletindo a humanidade sem Deus. A necessidade que o homem tem de buscar a Deus, mas ele não alcança, porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. E é assim, né? Quando nós tentamos nos aproximar de Deus com as nossas forças, com o nosso intelecto, com o nosso raciocínio, a gente cai nisso. E Deus, ele deixa uma promessa, falando que enviará um renovo e que em um único dia ele retirará a malignidade dessa terra. Então isso já aponta para o sacrifício de Jesus. Porque não era possível, né? Se a gente for ver a história dos hebreus, dos israelitas, dos judeus, né? Que vem lá desde a saída do Egito, os 40 anos no deserto, a entrada na terra prometida, as guerras, o início do reinado, o êxodo, o ataque da Babilônia que levou os judeus para a Babilônia. Ano após ano, esse povo tentando se aproximar mais de Deus e falhando, porque o pecado os contaminava, né? O pecado impedia que eles se aproximassem de Deus. Apesar desse ritual que o Senhor colocou, a humanidade não conseguia obedecer à lei, como Paulo também coloca lá em Romanos. Mas aí, com essa promessa desse renovo se cumprindo em Jesus, a gente percebe que o sacrifício definitivo foi feito. É o que a gente vai ler. Abram a Bíblia lá em Hebreus 8. Hebreus 8. Primeiro ele vai falar da aliança em Cristo é superior. Vamos lá. A gente vai ler alguns versículos, mas é tão interessante essas passagens. Hebreus 8 fala assim: ora, o mais importante de tudo, o que temos afirmado é que sim, temos um sumo sacerdote, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não como ser humano, pois todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por essa razão, era imprescindível que este sumo sacerdote fizesse a sua oferta pessoal. Então, todo sumo sacerdote tinha que fazer uma oferta e sacrifício. E Jesus fez essa oferta também especial. Entretanto, se ele estivesse na terra, nem seria considerado sumo sacerdote, tendo em vista que já foram constituídos aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Estes servem num santuário que é representado e sombra daquele que está no céu, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Observai tudo com cautela, para que façais todas as coisas de acordo com o modelo que vos foi revelado no monte. Então Moisés teve a revelação desse tabernáculo no céu. E esse que foi construído na época da primeira aliança era a sombra do que estava no céu. Contudo, agora Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente, que é a dos sacerdotes, assim como também a aliança da qual ele é mediador. Aliança muito superior à antiga, pois que é fundamentada em promessas excelsas. Ora, aquela primeira aliança
aquela primeira aliança não tivesse imperfeições, não seria necessário buscar lugar para a segunda. Porquanto ele declara, repreendendo o povo por suas faltas. Dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Então o Senhor, ele, apesar da primeira aliança, dessa antiga aliança, ser dada por Deus, mas o homem não conseguia cumpri-la, obedecer à lei. E aqueles sacrifícios, né, eles também foram sendo criando uma forma de desculpa, né? As pessoas achavam que poderiam fazer qualquer tipo de coisa e que naquele dia, no dia de perdão dos pecados, estava tudo bem e estava tudo... Deus não iria se irar com eles. Então, virou mesmo um ritual, não era algo feito de coração. O povo principalmente, né? O povo se desviou da palavra de Deus e a gente percebe que virou até um comércio muito grande esse ritual de expiação dos pecados. A gente vê isso quando Jesus também está em Jerusalém, aí ele chega no templo, e existia ali aquelas bancas, né, de venda de animais, um comércio dentro do templo, e mudou o significado que Deus tinha para esse momento, para algo corriqueiro que as pessoas já não mais valorizavam, ao ponto de Deus falar que ele já não queria mais sacrifícios e ofertas. Ele não queria mais esse tipo de ritual por conta da desobediência do povo. E ele queria era que as pessoas fizessem aquilo por amor, que fizessem as suas ofertas e pensassem no próximo, pensassem nas viúvas, nos órfãos, algo que eles tinham deixado de fazer. Então, Deus começou a repudiar e não aceitar mais aquele sacrifício. E aí, já era um plano de Deus trazer um sacrifício definitivo. Uma aliança nova, uma aliança que permitiria agora o homem ter um relacionamento direto com o Senhor. Também aqui em Hebreus 9:9 fala assim, este fato transforma-se numa ilustração para os nossos dias, esclarecendo que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Eram tão somente ordenanças que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação como água. Estes mandamentos exteriores foram impostos até a chegada do tempo da nova ordem. Então, esses rituais, eles não podiam mais dar, como a Bíblia fala, ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Então, a pessoa tinha um dia no ano para ter o perdão dos seus pecados, mas como eles perderam o significado e o amor pela obra de Deus, pela a mensagem do Senhor, isso caiu por terra, né? Já não fazia mais sentido. E aqui fala no 9:11 fala, quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a essa criação. Não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém mediante seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Portanto, se o sangue dos bodes e dos touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre o que estão cerimonialmente impuros os santifica, de forma que se tornam exteriormente puros,
quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente as nossas consciências do comportamento que conduz à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Exatamente por esse motivo, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que se vigorava a primeira aliança. Então, Jesus veio com esse propósito. Ele veio de forma definitiva derramar o seu sangue inocente. Então, durante milhares de anos, centenas de anos, eram sacrificados bodes, ovelhas, touros, e era perdoado os pecados daqueles homens. Mas esse ritual ele parou de funcionar, como a gente percebeu aqui, a ponto que Deus falou que não aceitava mais esse sacrifício, ele não queria mais. Mas o plano dele era que o sangue do seu próprio filho, o sacrifício de Jesus, fosse feito de forma voluntária, para que o sangue dele fosse derramado de forma definitiva. Então não há algo maior. Então não tem como a gente se apegar a outro Senhor. Jesus é o Senhor das nossas vidas, porque foi Ele que derramou o sangue. Foi Ele que se entregou por nós. Então, o que a gente percebe é que essa nova aliança chegou também até nós. Não foi só até aquela população que viu o sacrifício de Jesus, mas chegou até nós. Então o sangue foi derramado. Jesus ele entrou no Santo dos Santos e ele fez o que aquele sacerdote que a gente leu lá em Levítico 16 fazia, né? Mas ele não tomou o sangue de nenhum animal. Ele derramou o seu próprio sangue lá na cruz por nós. Quando Jesus disse está consumado, pregado ali na cruz, ele estava se referindo a esse momento, esse sacrifício que era necessário ser realizado para que nós pudéssemos ter uma nova vida. E aí aqui continua em Hebreus, falando sobre o sacrifício definitivo. Em Hebreus 10:16 fala: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, colocarei as minhas leis no âmago do seu coração e as escreverei profundamente em sua mente. Conclui: dos seus pecados e iniquidades nunca mais me permitirei recordar. Afinal, onde todas as transgressões foram perdoadas, não existe mais qualquer necessidade de oferta de sacrifício pelo pecado. Então Jesus, ele fez esse sacrifício. Ele nos deu o Espírito Santo, que faz nos lembrar da palavra e nos orienta e nos conduz a ouvir a Deus, a ouvir a palavra e a obedecê-la. E também os nossos pecados foram perdoados, as nossas iniquidades. A dívida que existia contra nós, ela foi rasgada. Então não há mais necessidade, eu não preciso mais sacrificar um animal, né, um judeu, ninguém precisa mais se sacrificar. Jesus fez esse sacrifício definitivo. O que cabe a nós agora é aceitar esse sacrifício e perseverar nessa caminhada que o Senhor tem para nós, nessa carreira que Ele tem para nós. E fala aqui também, Hebreus 10:12. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelo pecado, assentou-se à direita de Deus. Jesus, ele cumpriu o propósito que Deus tinha para ele. Ele recebeu o seu galardão, ele recebeu um nome que está acima de todo nome, porque ele se entregou, ele derramou a sua vida por nós.
E hoje ele está sentado à destra de Deus. E hoje ele é o mediador entre Deus e os homens. Então, irmãos, vamos levar essa palavra. As pessoas hoje, muitas vezes, tentam chegar a Deus fazendo o seu sacrifício, suas promessas, achando que, de alguma forma, pode se aproximar de Deus. Sem Jesus não há como. Se a pessoa não aceitar Jesus como seu único e verdadeiro Salvador e reconhecer que foi Ele que deu tudo por nós, sem merecermos, nós não merecíamos esse sacrifício. Nós não merecíamos que um justo morresse por nós. Mas Ele fez isso por amor. E hoje nós podemos ter uma nova aliança e todos os nossos pecados perdoados. Amém? Era essa palavra que eu queria trazer para vocês. Espero que ela faça efeito no seu coração, que você possa passá-la para frente. Amém? Espero que possamos nos encontrar na próxima célula. Vamos orar agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus e nos vemos na próxima célula. Amém? Senhor, obrigado, Jesus, por tão grande amor, por tão grande sacrifício. O Senhor o fez de forma voluntária. O Senhor fez porque nos amou. Um amor tão grande que cobriu a multidão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado a Deus. Não estaremos aqui se esse sacrifício definitivo não fosse feito. Se essa nova aliança, pelo sangue derramado por Cristo, não fosse feito, não estaríamos aqui. Mas hoje nós estamos, porque Ele obedeceu até o fim, até a morte da cruz. Capacita-nos, Jesus, capacita-nos, ó Espírito Santo, a obedecer essa palavra tremenda, essa palavra que nos liberta. Senhor, se nós viermos a cair, que possamos pedir perdão e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Que o inimigo não tenha nenhuma forma de nos acusar. Não precisamos ter vergonha, Senhor. Precisamos nos arrepender e nos humilhar diante de Ti. Obrigado, Jesus. Que a Tua palavra alcance cada um dos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.